Um idoso humilde entra no banco onde um dia foi fundador. O diretor arrogante o humilha e o expulsa sem saber quem ele realmente é. Mas quando Geraldo vê o rosto do velho na parede, sua vida muda para sempre. A manhã estava clara quando Alberto atravessou as portas automáticas do Banco Horizonte. Seus passos eram lentos, medidos pela sabedoria de quem já havia caminhado por muitas estradas. O chapéu de palha que usava estava desgastado pelo tempo, assim como sua camisa xadrez que, embora limpa e bem cuidada, mostrava os sinais de anos de uso. Nas mãos, segurava com delicadeza um envelope amarelado, como se carregasse algo precioso demais para ser perdido. O movimento dentro da agência era intenso. Funcionários digitavam rapidamente em seus computadores, atendentes falavam ao telefone com sorrisos profissionais e clientes bem vestidos transitavam com suas pastas de couro e celulares de última geração. Alberto parou por um momento, observando tudo ao seu redor com olhos que pareciam reconhecer cada detalhe daquele lugar. Seus lábios esboçaram um sorriso melancólico, como quem revisita memórias distantes. Ele caminhou até um dos caixas, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a atendente levantou a mão sem sequer olhar para seu rosto. "Senhor, para saques simples, use o caixa eletrônico ali na entrada", disse ela mecanicamente, já voltando sua atenção para a tela à sua frente. Alberto respirou fundo, mantendo a calma. "Na verdade, eu preciso falar com alguém da gerência. É sobre um assunto importante e... todos os nossos gerentes estão ocupados no momento. O senhor pode agendar pelo aplicativo do banco ou retornar outro dia." A atendente o interrompeu novamente, desta vez com um tom de impaciência sutil. O idoso assentiu gentilmente e se afastou. Ele se dirigiu até a área de espera, sentando-se em uma das cadeiras próximas à recepção. Colocou o envelope amarelado sobre o colo e esperou, observando o movimento constante ao seu redor. Minutos se transformaram em 1 hora. Ninguém perguntou se ele precisava de ajuda. Ninguém pareceu sequer notar sua presença. Clara, a gerente de contas, passou várias vezes pela recepção durante aquela manhã. Na terceira vez, seus olhos cruzaram com os de Alberto. Havia algo naquele olhar que a fez hesitar por um momento. Não era súplica, nem desespero. Era dignidade silenciosa. Ela esboçou um movimento para se aproximar, mas foi interrompida por um de seus assistentes pedindo urgência em uma assinatura. Foi então que Geraldo chegou. O diretor regional entrou pela porta principal com passos firmes e confiantes. Seu terno impecável brilhava sob as luzes do banco, e seu perfume caro anunciava sua presença antes mesmo que alguém o visse. Ele cumprimentou alguns clientes específicos com apertos de mão calorosos e sorrisos calculados, aqueles que claramente possuíam contas vultosas. Seus olhos percorriam o ambiente como um predador avaliando seu território. Quando Geraldo passou pela área de espera, seu olhar recaiu sobre Alberto. Por uma fração de segundo, sua expressão mudou. Não foi empatia ou curiosidade. Foi desagrado. "Clara", chamou ele com voz autoritária, sem tirar os olhos do idoso. "Que tipo de triagem estamos fazendo? Precisamos manter o padrão desta agência?" Clara aproximou-se rapidamente, sentindo o desconforto crescer em seu peito. "Senhor Geraldo, há algo errado?" Ele apontou discretamente para Alberto com um movimento de cabeça. "Aquele senhor está ali há quanto tempo?" "Eu não tenho certeza, senhor. Acredito que esteja aguardando atendimento." Geraldo suspirou com exasperação teatral. "Atendimento para quê?" "Olhe para ele, Clara. Pessoas assim deveriam usar os caixas eletrônicos, não ocupar espaço em nossa área executiva. Estamos esperando investidores importantes hoje." As palavras de Geraldo caíram como pedras pesadas no estômago de Clara. Ela olhou para Alberto, que permanecia sentado, imóvel, como se não tivesse ouvido nada. Mas ela percebeu. Percebeu a forma como os dedos dele se apertaram levemente sobre o envelope. Percebeu o leve tremor em seus lábios. Ele havia ouvido cada palavra. "Senhor Geraldo, talvez eu deva perguntar como posso ajudá-lo." Clara tentou sugerir, mas foi cortada. "Não, eu mesmo resolvo isso." Geraldo ajustou o nó de sua gravata e caminhou diretamente até Alberto com passos deliberados.
O idoso levantou os olhos quando a sombra de Geraldo cobriu sua cadeira. Havia algo profundamente triste naquele olhar, mas também uma serenidade que parecia inabalável. "Bom dia", disse Alberto com voz calma e gentil. "Eu estava esperando para falar com alguém da gerência sobre..." "Senhor", Geraldo interrompeu com um sorriso frio que não alcançava seus olhos. "Este é um banco de alto padrão. Nossos serviços são direcionados para um público específico. Se o senhor precisa fazer um saque ou pagamento simples, temos caixas eletrônicos disponíveis na entrada. Caso contrário, há outras agências mais adequadas ao seu perfil em bairros próximos." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vários funcionários pararam de digitar. Alguns clientes viraram o rosto, desconfortáveis com a cena. Clara fechou os olhos por um momento, sentindo vergonha alheia queimar em suas bochechas. Alberto permaneceu sentado, segurando o envelope com ambas as mãos agora. Sua respiração era controlada, medida. Ele olhou para Geraldo com uma expressão que misturava tristeza e algo mais profundo, algo que o diretor não conseguiu interpretar. "Eu compreendo", disse Alberto finalmente. Sua voz era baixa, mas firme. "Mas o que eu vim tratar aqui é realmente importante. Vim de muito longe e... Senhor..." Geraldo elevou o tom, cruzando os braços sobre o peito. "Estou sendo educado. Este banco tem protocolos. O senhor não tem agendamento, não foi triado pela recepção e, francamente, está ocupando um espaço que precisamos para clientes de verdade. Vou ter que pedir que se retire." Alberto levantou-se lentamente, suas articulações protestando contra o movimento após a longa espera. Ele era mais baixo que Geraldo e teve que inclinar o rosto para cima para encará-lo. Por um momento, seus olhos se encontraram e algo passou entre eles. Uma centelha de reconhecimento que Geraldo não entendeu, mas que o fez sentir um desconforto inexplicável. "Eu vim resolver algo que deixei pendente há muitos anos", disse Alberto, sua voz carregada de emoção contida. "Este lugar, ele já significou muito para mim." Geraldo soltou uma risada curta e desdenhosa. "Tenho certeza que sim. Mas seja lá o que o senhor ache que este banco significa para você, garanto que está enganado. Agora, por favor, retire-se antes que eu precise chamar a segurança." Um murmúrio baixo percorreu o ambiente. Clara deu um passo à frente, sua consciência gritando para que fizesse algo, mas o olhar afiado de Geraldo a paralisou no lugar. Alberto olhou ao redor uma última vez. Seus olhos percorreram as paredes, o teto alto, os balcões de mármore. Ele parou em uma parede específica, ao fundo, onde havia quadros e placas. Algo naquele olhar era tão intenso, tão carregado de memória, que Clara seguiu sua linha de visão. Mas de onde estava, não conseguiu ver o que ele observava. "Está bem", sussurrou Alberto, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. "Eu vou." Ele começou a caminhar em direção à saída, seus passos lentos ecoando no silêncio desconfortável que havia se instalado. Mas quando passou por Clara, ele parou, virou-se ligeiramente e encontrou seus olhos. "Obrigado por ter pensado em me ajudar", disse ele suavemente, um pequeno sorriso triste curvando seus lábios. "Não perca essa bondade. É mais valiosa do que você imagina." Clara sentiu um nó apertando sua garganta. Havia tanta sabedoria, tanta dor silenciosa naquelas palavras, que ela teve que desviar o olhar para não deixar as lágrimas caírem. Alberto continuou caminhando, mas ao dar alguns passos, o envelope amarelado que segurava escapou de suas mãos trêmulas e caiu no chão. Papéis antigos se espalharam levemente. Ele parou, olhou para baixo e por um momento pareceu considerar se abaixaria para pegá-los. Mas suas costas doíam, seu coração doía mais ainda. Ele simplesmente continuou andando, atravessando as portas automáticas e desaparecendo na luz da manhã. Geraldo observou a cena com satisfação fria, já se virando para retornar aos seus afazeres. "Clara, remova isso do chão e volte ao trabalho. Temos muito a fazer hoje." Mas Clara já estava se abaixando, recolhendo os papéis com mãos cuidadosas. E foi então que seus olhos se arregalaram. Documentos antigos, cartas amareladas pelo tempo, e no topo de tudo, uma fotografia desbotada com uma inscrição que fez seu coração disparar. Suas mãos tremeram ao segurar aquela imagem. E naquele momento,
Clara soube que algo terrível acabara de acontecer. Clara permaneceu agachada no chão, seus dedos tremendo enquanto segurava os papéis amarelados. Ao seu redor, o movimento do banco continuava normalmente, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Mas para ela, o mundo havia parado naquele instante. A fotografia em suas mãos estava desgastada pelas décadas, suas bordas manchadas pelo tempo, mas a imagem era clara o suficiente para reconhecer. Um homem jovem, de sorriso radiante e olhos brilhantes, estava ao lado de uma placa que dizia Banco Horizonte, inauguração. Ele usava roupas simples, mas seu rosto irradiava orgulho e esperança. E embora os anos houvessem deixado suas marcas, não havia como negar. Era Alberto, 50 anos mais jovem, mas inconfundivelmente ele. Clara, a voz de Geraldo cortou seus pensamentos como uma lâmina. O que está fazendo aí parada? Jogue isso no lixo e volte ao trabalho. Ela levantou rapidamente, instintivamente protegendo os papéis contra o peito. Senhor Geraldo, eu preciso mostrar algo ao senhor. Estes documentos não me interessam. Ele a interrompeu com um gesto impaciente da mão. São papéis velhos de alguém que provavelmente nem cliente do banco é. Descarte e pronto. Clara abriu a boca para protestar, mas Geraldo já havia se virado, caminhando em direção ao seu escritório com passos apressados. Ela olhou para os papéis novamente, seu coração batendo forte contra as costelas. Havia cartas ali, escritas à mão com uma caligrafia elegante, contratos antigos e mais fotografias, todas mostrando aquele mesmo homem jovem em diferentes momentos. Psiu! Um sussurro urgente veio de sua esquerda. Clara virou-se e encontrou Maurício, o supervisor de operações mais antigo do banco. Ele tinha cabelos grisalhos e olhos cansados, mas naquele momento havia algo de alerta em sua expressão. Ele fez um sinal discreto para que ela o seguisse até um canto mais reservado, próximo aos arquivos. Deixe-me ver isso, disse Maurício assim que estavam longe de ouvidos curiosos. Suas mãos, marcadas por manchas de idade, pegaram os documentos com reverência. Clara observou enquanto o rosto do homem ficava progressivamente mais pálido. Suas mãos começaram a tremer tanto que ele teve que se apoiar no balcão ao lado. Meu Deus, sussurrou ele, sua voz quebrando. Meu Deus, é ele. Depois de todos esses anos, era realmente ele. Maurício, quem é esse homem? Clara perguntou urgentemente, embora uma parte dela já soubesse a resposta. Por favor, me diga. O supervisor tirou os óculos e passou a mão pelo rosto, claramente abalado. Quando falou, sua voz estava carregada de emoção. Esse homem é Alberto Mendes, o fundador do Banco Horizonte. O homem que construiu tudo isso do zero, com as próprias mãos e o coração cheio de sonhos. Maurício olhou para Clara com olhos marejados. E nós acabamos de expulsá-lo como se fosse um mendigo. O impacto das palavras foi como um soco no estômago de Clara. Ela se apoiou na parede, sentindo as pernas fraquejarem. Não é possível. O fundador? Mas por que ele não disse nada? Por que não se identificou? Maurício soltou uma risada amarga, sem humor. Porque homens como Alberto não precisam anunciar quem são. Ele veio aqui por um motivo, tenho certeza disso. E ao invés de ouvi-lo, nós o tratamos como lixo. Ele segurou uma das cartas, seus olhos percorrendo as palavras escritas décadas atrás. Eu era jovem quando ele ainda trabalhava aqui. Me lembro dele. Um homem de palavra, de honra. Ele criou este banco para ajudar pessoas comuns, trabalhadores que nenhuma outra instituição dava crédito. Clara sentiu lágrimas queimando em seus olhos. Maurício, precisamos contar ao Geraldo. Precisamos fazer algo. Fazer o quê? Maurício devolveu os papéis para ela com cuidado. Geraldo é novo aqui. Chegou há poucos meses transferido de outra cidade. Ele não conhece a história deste banco. Não se importa com ela. Para ele, tudo é sobre números e aparências. Naquele momento, a porta de vidro do escritório de Geraldo se abriu com força. Ele saiu gesticulando enquanto falava ao telefone, seu rosto vermelho de irritação. Não me interessa suas desculpas. Quero aquele relatório na minha mesa em 1 hora ou você está demitido. Ele desligou o telefone com violência e seu olhar caiu sobre Clara e Maurício. Vocês dois não têm trabalho a fazer?
Ou vou precisar encontrar pessoas que realmente queiram estar aqui? Clara deu um passo à frente, os documentos ainda presos contra o peito. Seu coração batia descompassado, mas ela sabia que tinha que fazer algo. Senhor Geraldo, sobre aquele senhor que estava aqui mais cedo, ainda está falando sobre aquilo? Geraldo revirou os olhos com exasperação. Clara, estou começando a questionar seu comprometimento com este banco. Aquele homem era claramente um aproveitador tentando ganhar alguma atenção. Agora, ou você volta ao seu posto, ou... Ele era o fundador! As palavras explodiram de Clara antes que ela pudesse contê-las. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Geraldo piscou várias vezes como se não tivesse entendido o que acabara de ouvir. Alguns funcionários próximos pararam de trabalhar, virando-se para observar a cena. O que você disse? A voz de Geraldo era perigosamente baixa. Clara engoliu em seco, mas não recuou. Ela estendeu os documentos para ele. Alberto Mendes. O homem que o senhor expulsou daqui é Alberto Mendes, o fundador do Banco Horizonte. Geraldo arrancou os papéis de suas mãos com brutalidade. Seus olhos percorreram rapidamente as fotografias e documentos, sua expressão mudando de irritação para confusão, e então para algo que parecia desconforto. Isso são papéis velhos, ele disse finalmente, sua voz defensiva. Qualquer um poderia ter encontrado isso em algum arquivo esquecido. Não prova nada. Senhor Geraldo. Maurício se aproximou, sua postura respeitosa, mas firme. Eu estava aqui quando o senhor Alberto ainda dirigia este banco. Posso confirmar. Aquele era ele. O rosto de Geraldo ficou vermelho, mas não de vergonha. Era raiva. Então por que diabos ele não se identificou? Por que entrou aqui vestido como um... Como estava? Se ele realmente é quem vocês dizem ser, isso foi um teste ridículo, uma pegadinha de mau gosto. Ou, Clara disse suavemente, foi um teste de caráter, e nós falhamos. A mão de Geraldo se fechou com força sobre os papéis, amassando-os levemente. Por um momento, algo passou por seu rosto. Medo, arrependimento, mas foi rapidamente substituído por teimosia. Vocês estão exagerando, ele declarou, jogando os documentos sobre o balcão mais próximo com descaso. Mesmo que fosse ele, o homem está aposentado há anos, não tem mais nenhuma autoridade aqui. Esta é minha agência agora, e eu a dirijo como acho melhor. Mas, senhor... Clara tentou argumentar. Chega! Geraldo levantou a mão, sua voz ecoando pelo banco inteiro. Não quero ouvir mais nenhuma palavra sobre isso. Vocês dois, voltem aos seus postos imediatamente. E Clara, se eu souber que você está espalhando essa história ridícula para outros funcionários, haverá consequências sérias para sua carreira. Está claro? Clara sentiu as lágrimas finalmente escaparem, rolando quentes por suas bochechas. Mas não era por medo de perder o emprego. Era pela injustiça gritante do que havia acontecido, pela forma como um homem que havia dedicado sua vida a construir algo bom, fora tratado como nada. Maurício colocou uma mão gentil em seu ombro, guiando-a para longe antes que a situação piorasse. Mas quando Clara olhou para trás, ela viu Geraldo pegando os documentos amarelados novamente. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ele olhava para a fotografia de Alberto jovem. E por uma fração de segundo, Clara viu algo em seu rosto. Dúvida, medo, a terrível compreensão de que talvez, apenas talvez, ele tivesse cometido um erro colossal. Mas então Geraldo amassou os papéis com violência e os jogou na lixeira mais próxima, virando as costas e retornando ao seu escritório com passos rígidos. Clara correu até a lixeira assim que ele sumiu de vista. Com mãos trêmulas, ela recuperou os documentos, alisando-os cuidadosamente. Não ia deixar que a história de Alberto fosse descartada tão facilmente. Enquanto guardava os papéis em sua gaveta, seus olhos caíram sobre algo que não havia notado antes. Uma carta, a tinta já desbotada, mas as palavras ainda legíveis. A verdadeira medida de um banco não está em seus lucros, mas em quantas vidas ele transforma. Construiu o horizonte para dar esperança aos que não têm voz. Que essas paredes nunca esqueçam isso. Assinado, Alberto Mendes. Clara fechou a gaveta, determinação endurecendo em seu peito. Ela não sabia como ainda, mas ia encontrar Alberto. Ia fazê-lo saber que ainda havia pessoas naquele banco que se importavam com seus valores.
Porque algumas histórias são importantes demais para serem esquecidas, e alguns erros precisam ser corrigidos, não importa o custo. Clara não conseguiu trabalhar pelo resto da manhã. Seus dedos digitavam mecanicamente no computador, mas sua mente estava a quilômetros de distância. As palavras da carta de Alberto ecoavam em sua cabeça como um mantra. A verdadeira medida de um banco não está em seus lucros, mas em quantas vidas ele transforma. Ela olhou ao redor da agência. Tudo era moderno, reluzente, perfeito. Mas havia algo frio naquela perfeição. Quando foi a última vez que alguém ali realmente se importou com mudar a vida de alguém? Quando foi a última vez que ela mesma havia feito isso? Clara. A voz de Maurício atirou de seus pensamentos. O supervisor se aproximou com discrição, verificando se Geraldo estava em seu escritório antes de falar. Preciso te mostrar algo, mas tem que ser agora enquanto ele está ocupado. Ela assentiu e o seguiu pelos corredores do banco até chegarem a uma área que raramente visitava. O corredor administrativo do segundo andar, onde ficavam as salas de reunião e o auditório. As paredes ali eram decoradas com quadros e placas comemorativas, registros da história do banco. Maurício parou em frente a uma parede específica, próxima à sala da diretoria. Olhe, disse ele, apontando para um quadro grande e emoldurado. Clara se aproximou, e seu coração quase parou. A fotografia era antiga, mas havia sido preservada com cuidado. Mostrava a inauguração do Banco Horizonte, décadas atrás. Um grupo de pessoas sorridentes posava em frente à fachada original, muito mais simples do que a atual. E bem no centro, segurando uma faixa comemorativa, estava um homem jovem de sorriso radiante e olhos cheios de sonhos. Alberto. Mas não era só a fotografia que a impactou. Logo abaixo, havia uma placa de bronze com uma inscrição. Alberto Mendes, fundador e primeiro presidente do Banco Horizonte. Um homem que acreditou que todos merecem uma chance. Que construiu não apenas uma instituição, mas uma família. Que provou que sucesso e humanidade podem caminhar juntos. Seu legado viverá nestas paredes para sempre. As lágrimas começaram a cair pelo rosto de Clara antes que ela pudesse contê-las. Ali estava a prova irrefutável. Ali estava o homem que eles haviam expulsado como se fosse nada, imortalizado na história daquele lugar como seu criador, seu coração. Maurício, sua voz saiu trêmula. Como Geraldo não viu isso? Como ele não sabe? O supervisor suspirou pesadamente. Este corredor é usado apenas para reuniões importantes com clientes VIP. Geraldo mal sobe aqui. Ele se preocupa com os relatórios, com os números, mas nunca se interessou em conhecer a história real deste banco. Maurício tocou a moldura do quadro com reverência. Eu estava lá naquele dia, sabe? Eu tinha apenas 20 anos. Era um simples caixa. O senhor Alberto me cumprimentou pessoalmente, apertou minha mão e disse: "Obrigado por fazer parte disso. Juntos, vamos mudar vidas." E ele fez isso. Durante todos os anos em que esteve à frente, cada decisão era pensada nas pessoas, não apenas nos lucros. Clara limpou as lágrimas, mas novas continuavam caindo. O que aconteceu? Por que ele saiu? Ele não saiu, ele se aposentou. Depois de décadas construindo este banco, transformando-o em referência nacional, decidiu que era hora de viver de forma mais simples. Maurício sorriu com tristeza. Lembro da festa de despedida. Ele disse que queria passar seus últimos anos em paz, curtindo a simplicidade que nunca teve tempo de apreciar. Foi para o interior, para uma cidadezinha pequena. Ouvi dizer que vivia em uma casa modesta, cuidava de uma horta, conversava com os vizinhos. Nada de luxos, nada de ostentação, apenas vida. Então por que ele voltou? Clara perguntou, embora parte dela já soubesse a resposta. Para ver se seus valores ainda viviam aqui. Maurício respondeu com amargura. E nós mostramos que não. Naquele momento, uma voz os surpreendeu. Desculpem a interrupção. Eles se viraram rapidamente. Uma senhora estava ali, devia ter cerca de 60 anos, elegantemente vestida, mas com um rosto marcado pelo tempo e experiência. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado recentemente. Eu não queria ouvir a conversa de vocês. Ela disse com voz suave, mas firme. Mas eu estava na agência mais cedo.
Vi tudo o que aconteceu com aquele senhor. Clara e Maurício trocaram olhares alarmados. A mulher se aproximou do quadro, olhando para a fotografia de Alberto jovem com expressão emocionada. Eu conheci esse homem, não pessoalmente, mas através de um milagre que ele fez na minha vida. Ela respirou fundo, lutando contra a emoção. Meu nome é Beatriz. Há mais de 30 anos, eu era uma costureira desempregada, mãe solteira de 2 filhos pequenos. Precisava de um empréstimo desesperadamente para abrir um pequeno ateliê, mas todo banco que eu procurava me rejeitava. Sem garantias, sem histórico, sem chances. Clara sentiu um aperto no peito, pressentindo onde aquela história levaria. Até que alguém me falou sobre o Banco Horizonte. Beatriz continuou, sua voz quebrando. Eu vim aqui sem esperanças, preparada para mais uma rejeição. Mas o Sr. Alberto pessoalmente me atendeu. Ele ouviu minha história, olhou nos meus olhos e disse: eu não empresto dinheiro para garantias, eu invisto em pessoas. Ele me deu o empréstimo. Não apenas isso, me deu conselhos, me apresentou a outros empreendedores, acompanhou meu progresso. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Beatriz agora. Hoje eu tenho 3 lojas, emprego 15 pessoas, e meus filhos se formaram na universidade. Tudo graças àquele homem. Quando vi ele sendo expulsado daqui hoje, tratado como um indigente, meu coração despedaçou. Vim até aqui procurar alguém da diretoria, e então encontrei vocês. Maurício segurou o corrimão ao lado, suas próprias lágrimas caindo silenciosamente. Clara estava paralisada. A magnitude do erro que haviam cometido caindo sobre ela como uma avalanche. Quantas pessoas como eu existem por aí? Beatriz perguntou, olhando para os dois. Quantas vidas esse homem mudou enquanto vocês o tratavam como nada? Antes que qualquer um pudesse responder, passos pesados ecoaram pelo corredor. Geraldo apareceu no topo da escada, seu rosto uma máscara de irritação. Clara! Maurício! O que diabos vocês estão fazendo aqui em vez de trabalharem? Ele parou abruptamente ao ver Beatriz. Seu tom mudou instantaneamente para profissionalismo forçado. Oh, senhora, desculpe. A senhora precisa de algo? Posso pedir para alguém acompanhá-la de volta à agência. Beatriz olhou para Geraldo com uma expressão que misturava pena e desgosto. Você é o diretor que expulsou o Sr. Alberto mais cedo, não é? A mandíbula de Geraldo se contraiu. Senhora, não sei o que essas pessoas lhe disseram, mas eles não me disseram nada. Beatriz o interrompeu com firmeza. Eu vi com meus próprios olhos. Vi você humilhar um homem que vale mais do que você jamais conseguirá imaginar. Ela apontou para o quadro na parede. Você sabe quem é esse homem na fotografia? Geraldo finalmente olhou para o quadro. Pela primeira vez, ele realmente parou e observou. Seus olhos percorreram a imagem, leram a placa. Clara viu o exato momento em que a compreensão atingiu seu rosto. A cor drenou de suas bochechas. Suas mãos começaram a tremer. Não! Ele sussurrou, dando um passo à frente, como se precisasse ver de perto para acreditar. Não! Isso não é possível. É possível, Maurício disse, sua voz carregada de acusação. E é verdade. Você expulsou o fundador deste banco. O homem que construiu tudo isso. O homem cujo nome está na certidão de nascimento desta instituição. Geraldo se apoiou na parede, sua arrogância desmoronando como um castelo de cartas. Mas ele não disse nada. Ele não? Por que ele não se identificou? Por que ele deveria? Beatriz retrucou, sua voz cortante. Para provar seu valor para alguém como você? Um homem como Alberto Mendes não precisa provar nada a ninguém. Ele apenas esperava ser tratado com o mínimo de dignidade humana. E você falhou nesse teste da forma mais espetacular possível. O celular de Geraldo começou a tocar. Ele olhou para a tela e Clara viu puro terror em seus olhos ao ver o nome que aparecia. Diretoria Nacional. Com mãos trêmulas, ele atendeu. Alô? Mesmo de onde estava, Clara podia ouvir a voz furiosa do outro lado da linha. Geraldo ficou progressivamente mais pálido a cada segundo, murmurando apenas, sim, senhor, e eu não sabia, senhor, repetidamente. Quando desligou, ele parecia ter envelhecido 10 anos em 5 minutos. Era Helena, ele disse com voz oca. A diretora nacional. Ela vem para cá amanhã de manhã, com Alberto. Ele olhou para Clara com olhos desesperados. O que eu fiz?
Meu Deus, o que eu fiz? Mas Clara não tinha palavras de conforto para oferecer, porque a verdade era simples e devastadora. Geraldo havia revelado exatamente quem era quando pensou que podia fazer isso sem consequências. E agora, todos eles teriam que enfrentar Alberto novamente. Mas desta vez, com a verdade impossível de ignorar. A noite caiu sobre a cidade, mas dentro do Banco Horizonte, as luzes permaneceram acesas. Geraldo trancou-se em seu escritório, recusando-se a falar com qualquer pessoa. Clara podia vê-lo através da parede de vidro, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado, as mãos nos cabelos, o telefone colado ao ouvido em ligações desesperadas. Ela deveria ter ido para casa há horas, mas algo a mantinha ali. Talvez fosse a necessidade de testemunhar as consequências. Ou talvez fosse a esperança de que ainda pudesse fazer algo para corrigir aquele erro terrível. Maurício se aproximou, carregando 2 xícaras de café. Entregou uma para Clara e sentou-se ao seu lado na área de espera, agora vazia e silenciosa. Você deveria ir para casa, ele disse gentilmente. Amanhã será um dia difícil. Não consigo, Clara confessou, segurando a xícara com ambas as mãos para aquecê-las. Não paro de pensar no rosto dele, Maurício, nos olhos do Sr. Alberto quando foi expulsado. Havia tanta tristeza ali, mas também dignidade, como se ele já esperasse isso. Talvez esperasse mesmo, Maurício respondeu, olhando para o café em suas mãos. Homens como ele entendem a natureza humana melhor do que nós. Ele veio testar se os valores que plantou ainda floresciam aqui, e descobriu que as sementes foram arrancadas e substituídas por isso. Ele gesticulou para o banco ao redor, com seus mármores frios e luzes impessoais. Clara sentiu lágrimas queimando novamente. Eu poderia ter feito algo. Quando ele passou por mim, eu poderia ter insistido em ajudá-lo. Mas tive medo. Medo de contrariar Geraldo, medo de perder meu emprego, medo de ser humana? Maurício terminou por ela, mas sem julgamento em sua voz. Clara, você não foi a única. Eu também vi e não fiz nada rápido o suficiente. Todos nós falhamos. Naquele momento, a porta do escritório de Geraldo se abriu com violência. Ele saiu cambaleando, o rosto vermelho e suado, a gravata frouxa e torta. Seus olhos encontraram Clara e Maurício e ele marchou em direção a eles. Vocês! Sua voz estava rouca, desesperada. Vocês precisam me ajudar. Precisamos encontrar o Sr. Alberto antes de amanhã. Precisamos nos desculpar, explicar que foi um mal-entendido, Que foi o quê, exatamente? A voz de Beatriz cortou o ar como uma lâmina. Todos se viraram. A mulher havia retornado e não estava sozinha. Ao seu lado estava um homem de aparência simples, por volta dos 50 anos, com mãos calejadas de trabalhador. Este é Fernando, Beatriz apresentou. Ele também estava na agência hoje e viu tudo. E também tem uma história para contar. Fernando deu um passo à frente, seu rosto sério, mas emocionado. Eu era operário de construção. Há 25 anos, sofri um acidente e fiquei meses sem poder trabalhar. Minha esposa estava grávida. Tínhamos contas se acumulando, estávamos prestes a perder nossa casa. Sua voz tremeu. O Sr. Alberto soube da minha situação através de um conhecido. Ele me procurou pessoalmente no hospital. Não me ofereceu caridade, ofereceu dignidade. Pagou um curso profissionalizante, me ajudou a abrir meu próprio negócio de marcenaria. Lágrimas escorriam pelo rosto do homem agora. Hoje eu tenho minha empresa, meus 3 filhos se formaram, e tudo porque aquele homem acreditou em mim quando nem eu mesmo acreditava. Fernando olhou para Geraldo com uma mistura de raiva e decepção. E você o expulsou como um cachorro, como um nada. Geraldo cambaleou para trás, apoiando-se em uma cadeira. Eu não sabia. Se eu soubesse quem ele era. E se não fosse quem ele é? Clara se levantou, sua voz mais firme do que esperava. Se fosse apenas um senhor idoso comum, estaria tudo bem tratá-lo daquele jeito? É isso que você está dizendo? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A questão não é quem o Sr. Alberto é, Beatriz disse, sua voz carregada de sabedoria. A questão é quem você é, Geraldo. E hoje você mostrou exatamente isso. Naquele momento, o celular de Clara vibrou.
Era uma mensagem de número desconhecido. Com dedos trêmulos, ela abriu. Sou Helena, diretora nacional. Alguém me passou seu contato. Ouvi que você tentou ajudar o Sr. Alberto hoje. Preciso que me ligue. Urgente. Clara mostrou a mensagem para Maurício, que assentiu encorajadoramente. Com o coração disparado, ela discou o número. Clara! A voz do outro lado era feminina, autoritária, mas não fria. Obrigada por ligar rapidamente. Sim, senhora. Eu lamento muito pelo que aconteceu hoje. Eu sei. O Sr. Alberto me contou tudo. Inclusive sobre você. Houve uma pausa. Ele disse que você foi a única pessoa que demonstrou querer ajudá-lo. Que havia bondade genuína em seus olhos. Clara teve que cobrir a boca para conter um soluço. Eu deveria ter feito mais. Deveria. Helena concordou, sem suavizar a verdade. Mas ao menos você sentiu que deveria. Isso já é mais do que a maioria. Ela suspirou. Clara, eu preciso que você entenda algo. O Sr. Alberto não voltou a esse banco por acaso. Ele recebeu relatórios preocupantes sobre mudanças na cultura da instituição. Aumento de reclamações, funcionários focados apenas em metas agressivas, perda da essência que ele construiu. Ele quis ver com os próprios olhos. E nós confirmamos todos os seus piores medos, Clara sussurrou. Sim, mas ele também viu você. E isso lhe deu uma fagulha de esperança. Helena fez outra pausa. Amanhã estaremos aí às 9 da manhã. O Sr. Alberto quer falar com todos. Prepare-se. E Clara? Obrigada por ainda se importar. A ligação encerrou, deixando Clara tremendo da cabeça aos pés. Ela olhou para Maurício, Beatriz, Fernando e finalmente para Geraldo, que havia desmoronado em uma cadeira, o rosto entre as mãos. Ele vem amanhã, Clara anunciou. E quer falar com todos nós. Geraldo levantou o rosto e pela primeira vez, Clara viu algo além de arrogância ali. Via medo, sim, mas também vergonha genuína. O que eu vou dizer para ele? Como posso olhar para aquele homem depois do que fiz? Você vai fazer o que deveria ter feito hoje, Beatriz disse, sua voz dura mas justa. Vai ouvi-lo, vai respeitá-lo e vai aprender. Fernando se aproximou de Geraldo, parando bem à sua frente. O diretor encolheu-se ligeiramente, mas o operário apenas colocou uma mão pesada em seu ombro. Meu pai costumava dizer que existem dois tipos de erro: aqueles que nos destroem e aqueles que nos constroem. A diferença está no que fazemos depois. Ele apertou o ombro de Geraldo. Você tem uma escolha a fazer amanhã. Pode tentar se justificar, proteger seu ego e seu cargo. Ou pode ser humilde o suficiente para aprender, para se tornar alguém melhor. Geraldo olhou para o homem, depois para cada uma das pessoas ao seu redor. Clara viu quando algo mudou em seus olhos. Não era redenção ainda, mas era o começo de algo. O começo da compreensão. Eu nunca soube a história deste banco, ele disse baixinho, a voz quebrando. Nunca perguntei. Só me importei com números, com minha carreira, com impressionar meus superiores. Ele olhou para o teto, lutando contra as lágrimas. Meu avô era trabalhador rural, lutou a vida inteira, nunca teve oportunidades. E hoje eu expulsei um homem que dedicou sua vida a dar oportunidades para pessoas como meu avô. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era de julgamento, mas de espera, de esperança. Clara se aproximou e, para sua própria surpresa, estendeu a mão para Geraldo. Então amanhã você terá a chance de honrar seu avô, de mostrar que aprendeu. Geraldo olhou para a mão estendida por um longo momento antes de aceitá-la. Seu aperto era fraco, trêmulo, mas estava ali. Maurício se juntou a eles, depois Beatriz e Fernando. Ali, naquela agência vazia e fria, 5 pessoas seguravam as mãos, unidas pela vergonha do que havia acontecido, mas também pela esperança do que ainda poderia ser corrigido. Vamos fazer diferente amanhã, Clara disse, sua voz firme apesar das lágrimas. Vamos mostrar ao Sr. Alberto que seus valores ainda podem viver aqui, que ainda vale a pena acreditar. Lá fora, a noite era escura e fria. Mas dentro daquele banco, algo havia começado a mudar. Uma pequena luz, frágil ainda, mas real. Era a luz da segunda chance. E amanhã, quando o sol nascesse, eles descobririam se eram dignos dela.
O sol ainda não havia nascido completamente quando Clara chegou ao banco. Suas mãos tremiam ao destrancar a porta principal. Ela havia passado a noite em claro, ensaiando mentalmente o que diria, como pediria perdão, como poderia fazer Alberto entender que ainda havia esperança ali. Maurício já estava esperando na entrada, impecavelmente vestido, mas com olheiras profundas marcando seu rosto. Ao seu lado estava Geraldo, e Clara quase não o reconheceu. O diretor parecia ter envelhecido anos em uma única noite. Seus olhos estavam vermelhos, as mãos inquietas não paravam de ajustar a gravata. Eu não dormi, Geraldo confessou quando Clara se aproximou. Fiquei a noite inteira lendo sobre a história do banco, sobre o Sr. Alberto. Encontrei entrevistas antigas, artigos, depoimentos de pessoas que ele ajudou. Sua voz quebrou. Clara, eu não fazia ideia. Ele não construiu apenas um banco. Ele construiu esperança para milhares de pessoas. Clara assentiu, incapaz de confiar em sua própria voz. Juntos, os três subiram para o segundo andar, para aquela parede que agora parecia um altar. O quadro de Alberto jovem os observava. Seu sorriso congelado no tempo, cheio de sonhos e promessas. Aos poucos, outros funcionários começaram a chegar. A notícia havia se espalhado durante a noite, e todos sabiam o que estava prestes a acontecer. Um silêncio pesado pairava sobre o banco, tão diferente do burburinho habitual das manhãs. Às 8h45, um carro parou em frente à agência. Clara observou pela janela, seu coração acelerando quando viu uma mulher elegante sair do banco de trás. Helena. Ela tinha cabelos grisalhos presos em um coque impecável e uma postura que comandava respeito imediato. Mas não era ela quem prendia a atenção de Clara. Era o homem que saiu logo em seguida, Alberto. Ele ainda usava as mesmas roupas simples do dia anterior. A camisa xadrez, o chapéu de palha. Mas havia algo diferente em sua postura agora. Não era arrogância ou superioridade. Era simplesmente a dignidade tranquila de quem não precisa provar seu valor para ninguém. Eles chegaram. Maurício anunciou desnecessariamente, sua voz ecoando no silêncio. Geraldo ficou pálido como papel. Eu não sei se consigo fazer isso. Clara segurou seu braço com firmeza. Você vai conseguir, porque desta vez você vai fazer a coisa certa. Desceram juntos, cada passo parecendo levar uma eternidade. Quando chegaram ao térreo, Helena e Alberto já estavam entrando. Todos os funcionários haviam se reunido, formando um corredor silencioso. Alguns tinham lágrimas nos olhos, outros baixavam a cabeça, envergonhados. Alberto parou na entrada, seus olhos percorrendo lentamente o ambiente. Quando seu olhar encontrou Clara, ele acenou levemente com a cabeça. Um pequeno reconhecimento que fez o coração dela apertar. Helena deu um passo à frente, sua voz clara e autoritária. Bom dia a todos. Sei que estão cientes de por que estamos aqui. Mas antes que qualquer coisa seja dita, quero que entendam algo. O Sr. Alberto não veio buscar vingança ou punição. Ele veio porque, apesar de tudo, ainda acredita que este banco pode ser salvo. Um murmúrio percorreu os funcionários. Geraldo deu um passo trêmulo à frente. Sr. Alberto, sua voz estava rouca, carregada de emoção. Eu não tenho palavras para expressar o quanto sinto muito. O que eu fiz ontem foi imperdoável. Eu o julguei pela aparência, o tratei com desprezo, expulsei o homem que construiu tudo isso. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Geraldo, sem que ele fizesse qualquer esforço para escondê-las. Não tenho desculpas, só tenho vergonha. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Alberto observou Geraldo por um longo momento, seus olhos penetrantes parecendo enxergar até a alma do diretor. Então, lentamente, ele caminhou até ficar bem à frente dele. Quando eu era jovem, mais ou menos da sua idade, Alberto começou, sua voz suave mas clara o suficiente para que todos ouvissem. Eu também estava obcecado com sucesso. Queria provar meu valor, ser reconhecido, subir na vida. Ele sorriu tristemente. E no processo, esqueci de olhar para as pessoas ao meu redor. Esqueci que por trás de cada rosto existe uma história, uma luta, uma dignidade que merece respeito. Geraldo estava tremendo agora, cada palavra de Alberto penetrando mais fundo. Eu vim ontem não para testar vocês por maldade, Alberto continuou.
mas porque recebi relatórios preocupantes. Funcionários tratados como números, clientes rejeitados por não se encaixarem em um perfil, metas que importam mais que pessoas. Ele olhou ao redor, fazendo contato visual com vários funcionários. E quando entrei ontem, esperava encontrar frieza. E encontrei. Mas também encontrei algo mais. Ele se virou para Clara. Encontrei bondade lutando para sobreviver. Clara sentiu as pernas fraquejarem. Alberto caminhou até ela e, para seu choque, segurou suas mãos entre as dele. Você tentou me ajudar, ele disse gentilmente. Vi em seus olhos. Sentiu que algo estava errado, mesmo quando tinha medo das consequências. Essa centelha de humanidade ainda existe aqui, mesmo que pequena. Ele apertou suas mãos. E onde existe uma centelha, pode existir uma chama. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Clara agora. Eu deveria ter feito mais, Sr. Alberto. Deveria ter sido mais corajosa. Coragem não é a ausência de medo. Alberto respondeu com sabedoria. É fazer o certo apesar dele. E você fez. Você pegou aqueles papéis, preservou minha história, tentou fazer diferença. Isso importa mais do que você imagina. Ele se virou para Maurício, que estava lutando para conter as próprias emoções. E você, meu velho amigo? Ainda está aqui, guardando as memórias, tentando manter vivos os valores. Obrigado por não ter esquecido. Maurício não conseguiu se conter mais. Soluços sacudiram seu corpo enquanto ele abraçava Alberto, décadas de lealdade e saudade se derramando naquele momento. Alberto o abraçou de volta, batendo gentilmente em suas costas. Está tudo bem, está tudo bem. Quando se separaram, Alberto voltou sua atenção para Geraldo, que permanecia parado, a cabeça baixa, o corpo curvado pelo peso da vergonha. Olhe para mim, Alberto pediu suavemente. Geraldo levantou o rosto lentamente, lágrimas marcando trilhas em suas bochechas. Você cometeu um erro terrível ontem, Alberto disse, e Geraldo encolheu-se com as palavras. Mas vou te contar um segredo. Eu também cometi erros terríveis na minha vida. Julguei pessoas erroneamente. Tomei decisões que machucaram outros. A diferença não está em nunca errar. Está em ter a humildade de reconhecer, aprender e mudar. Alberto colocou uma mão no ombro de Geraldo. Você tem uma escolha agora. Pode continuar sendo o homem que foi ontem, obcecado com aparências e números. Ou pode se tornar o líder que este banco precisa. Alguém que entende que o verdadeiro sucesso não está nos lucros, mas nas vidas transformadas. Eu quero mudar, Geraldo sussurrou, sua voz quebrada. Eu preciso mudar, mas não sei como. Alberto sorriu, e havia bondade genuína naquela expressão. Começa olhando para cada pessoa que entra por aquela porta como um ser humano com uma história. Começa lembrando que você também já precisou de ajuda. Começa tratando o mais humilde dos clientes com a mesma dignidade que trataria o mais rico. Helena deu um passo à frente, abrindo uma pasta que carregava. Sr. Alberto veio aqui com uma proposta. Ele quer estabelecer um programa novo neste banco. Um fundo especial para microcrédito a pequenos empreendedores, pessoas que normalmente seriam rejeitadas. E ele quer que vocês... Ela olhou para Clara, Maurício e até Geraldo. Liderem essa iniciativa. Choque se espalhou pelo rosto dos três. Mas, depois do que eu fiz... Geraldo começou. Depois do que você fez, Alberto interrompeu. Você tem duas opções, desistir ou fazer melhor. Estou apostando que você vai escolher fazer melhor. Clara não conseguiu mais segurar. Ela se aproximou de Alberto e, com permissão silenciosa dele, o abraçou. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por ainda acreditar. Sempre vou acreditar. Alberto respondeu, sua voz emocionada agora também. Porque desistir das pessoas é desistir da esperança. E sem esperança, somos nada. Aos poucos, outros funcionários se aproximaram. Alguns para se desculpar. Outros para agradecer pela segunda chance. E Alberto recebeu cada um com a mesma gentileza, a mesma paciência. Beatriz e Fernando apareceram na entrada, trazendo consigo mais uma dúzia de pessoas. Cada uma delas havia sido ajudada por Alberto em algum momento de suas vidas. Cada uma vinha testemunhar, apoiar, mostrar que os valores dele haviam plantado sementes que ainda davam frutos. E ali,
Naquele banco que havia começado com um sonho décadas atrás, algo mágico aconteceu. A frieza começou a derreter. As paredes de mármore pareceram menos impessoais. E no coração de cada pessoa presente, uma semente foi plantada. A semente da compaixão, da humanidade, da esperança. Alberto olhou ao redor, seus olhos brilhando com lágrimas de emoção. Este banco foi construído sobre a crença de que todos merecem uma chance, que bondade e sucesso podem caminhar juntos, que um sorriso genuíno vale mais que qualquer lucro. Ele pausou, sua voz forte e clara. E hoje vocês me mostraram que essa crença não estava errada, estava apenas adormecida. E agora está despertando novamente. O silêncio que tomou conta do banco após as palavras de Alberto era diferente. Não era mais o silêncio frio e impessoal de antes. Era um silêncio repleto de possibilidades, de promessas não ditas, de transformações prestes a acontecer. Helena abriu novamente sua pasta, retirando documentos oficiais. O programa começa hoje, agora. O Sr. Alberto insiste nisso. Geraldo deu um passo à frente, sua voz ainda trêmula, mas mais firme. Sr. Alberto, eu gostaria de ser o primeiro a atender. Por favor, me permita essa oportunidade de começar a fazer diferente. Alberto estudou o rosto de Geraldo por um longo momento. Todos prenderam a respiração, esperando sua resposta. Finalmente, ele assentiu. Então que seja sua primeira lição, Alberto disse suavemente. Mas não será fácil. Tratar pessoas com dignidade quando todos estão observando é simples. O verdadeiro teste é fazer isso quando ninguém está vendo. Quando não há nada a ganhar. Quando é apenas você e sua consciência. Naquele exato momento, as portas automáticas se abriram. Uma jovem entrou. Não devia ter mais que 20 e poucos anos. Suas roupas eram simples e gastas, os sapatos velhos mas limpos. Ela carregava uma pasta de papelão surrada e seus olhos revelavam a mesma mistura de esperança e medo que tantos outros já haviam trazido àquele lugar. Clara reconheceu aquele olhar. Era o olhar de quem está prestes a pedir ajuda, esperando rejeição, mas sem outras opções. A jovem parou ao ver toda aquela reunião, claramente pensando que havia escolhido o pior momento possível. Desculpem, eu posso voltar outro dia. Não, Alberto disse imediatamente, sua voz gentil. Por favor, fique. Como se chama? Júlia. Ela respondeu hesitante, suas mãos apertando a pasta nervosamente. Alberto olhou para Geraldo, um convite silencioso em seus olhos. Este era o momento, a verdadeira prova. Geraldo engoliu em seco, mas caminhou até Júlia com passos determinados. E então, para a surpresa de muitos, ele sorriu. Não era o sorriso profissional e calculado de antes. Era genuíno, caloroso. Júlia, meu nome é Geraldo. Seja muito bem-vinda ao Banco Horizonte. Ele estendeu a mão e, quando ela a apertou timidamente, ele segurou com firmeza e respeito. Por favor, venha comigo. Vou ouvi-la com toda a atenção. Lágrimas brilharam nos olhos de Clara ao ver a cena. Maurício colocou uma mão em seu ombro, igualmente emocionado. Geraldo conduziu Júlia até sua mesa, afastando todos os papéis importantes e dando a ela toda a sua atenção. Conte-me sua história. Não tenha pressa. Quero entender como posso ajudá-la. Júlia respirou fundo, suas mãos ainda tremendo. Eu sou manicure. Trabalho em casa, mas está difícil conseguir clientes. Minha mãe ficou doente e eu precisei usar todas minhas economias com os remédios dela. Sua voz quebrou, mas ela continuou. Eu vim aqui porque quero abrir um pequeno salão. Nada grande, apenas um espaço onde possa atender melhor, crescer. Mas todos os bancos que fui disseram que eu não tenho garantias suficientes, não tenho histórico de crédito e disseram que você não tinha chances. Geraldo completou suavemente, reconhecendo as próprias palavras que costumava usar. Júlia assentiu, limpando as lágrimas que começavam a cair. Mas minha vizinha, a dona Beatriz, disse que este banco era diferente, que aqui as pessoas ainda importam. Ao ouvir o nome, Beatriz deu um passo à frente, sorrindo para a jovem. Júlia é minha vizinha, uma menina trabalhadora, honesta, que cuida da mãe com tanta dedicação. Quando soube que ela precisava de ajuda, eu sabia que tinha que trazê-la aqui. Alberto observava tudo em silêncio, mas seus olhos brilhavam com algo que parecia orgulho. Geraldo abriu a pasta que Júlia trouxera. Dentro
Havia desenhos detalhados do pequeno salão que ela sonhava, orçamentos cuidadosamente pesquisados, um plano de negócios escrito à mão com letra caprichada. Não era profissional, mas era sincero. Era real. Júlia, Geraldo disse, sua voz carregada de emoção que ele não tentou esconder. Eu vejo aqui uma empreendedora dedicada, uma filha amorosa e uma mulher com sonhos legítimos. Ele fez uma pausa, olhando para Alberto brevemente antes de continuar. Alguns dias atrás, eu teria olhado para você e visto apenas números, riscos, estatísticas. Mas hoje, sua voz falhou por um momento. Hoje eu vejo uma pessoa. E pessoas merecem chances. O silêncio no banco era absoluto. Todos observavam, mal conseguindo respirar. Vou aprovar seu empréstimo, Geraldo anunciou, e um murmúrio de emoção percorreu os presentes. Mas mais que isso, vou pessoalmente garantir que você tenha todo o suporte necessário. Vamos conectá-la com outros empreendedores, ajudá-la com planejamento, estar ao seu lado nessa jornada. Júlia ficou paralisada por um momento, como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Então, sem conseguir se conter, ela começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio tão profundo que transbordava. Eu não sei o que dizer, ela soluçou. Eu estava tão desesperada. Achei que não havia mais esperança. Geraldo se levantou e, numa demonstração de humanidade que ninguém esperava dele, caminhou até o lado dela e colocou uma mão gentil em seu ombro. Sempre há esperança, Júlia. E você nunca mais vai precisar se sentir invisível. Clara não conseguiu mais segurar. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto enquanto ela testemunhava aquela transformação. Maurício estava igualmente emocionado, assim como vários outros funcionários. Alberto se aproximou lentamente, parando ao lado da mesa. Júlia olhou para ele e algo em seu rosto mudou. Reconhecimento. Confusão. Choque. Eu conheço o senhor, ela sussurrou. Minha avó tinha uma foto do senhor na parede de casa. Ela sempre contava histórias sobre o homem que deu a primeira chance para meu avô abrir uma mercearia, décadas atrás. Seus olhos se arregalaram. O senhor é o senhor Alberto? O mundo pareceu parar naquele momento. Alberto sorriu, seus próprios olhos marejados. Como era o nome do seu avô? Antônio. Antônio Ferreira. A expressão de Alberto se iluminou com memórias distantes. Seu Antônio, um homem trabalhador, honesto, que precisava apenas de alguém que acreditasse nele. Ele segurou as mãos de Júlia com ternura. Ele conseguiu realizar seu sonho? Conseguiu, Júlia respondeu, agora chorando abertamente. A mercearia sustentou nossa família por anos. Ele sempre dizia que o senhor foi um anjo na vida dele. Que o senhor não emprestou dinheiro, emprestou dignidade. Alberto teve que desviar o olhar por um momento, lutando contra suas próprias lágrimas. Quando falou, sua voz estava rouca de emoção. E agora você está aqui, continuando o legado dele. Isso me mostra que o círculo está completo. Que cada vida que tocamos tem ondas que vão além do que podemos ver. Clara não aguentou mais. Ela se aproximou de Alberto e com voz trêmula disse: Senhor Alberto, preciso lhe contar algo. Ela respirou fundo, lutando para encontrar as palavras. Meus pais, eles tiveram uma pequena lanchonete quando eu era criança. Eu era muito nova, não me lembro de muitos detalhes, mas lembro da felicidade deles. Lágrimas escorriam por seu rosto agora. Anos depois, encontrei documentos antigos em casa. O empréstimo que salvou o negócio deles, que permitiu eu estudar, que me trouxe até aqui, foi deste banco. Foi aprovado pelo senhor. O impacto das palavras atingiu Alberto como uma onda. Ele olhou para Clara com uma expressão de espanto maravilhado. Você é filha de... Ele começou. Marcos e Sônia, Clara completou. E eu nunca soube. Nunca fiz a conexão até ontem, quando li sua história, quando vi as datas. Ela segurou as mãos dele, sua voz quebrando completamente. O senhor mudou minha vida antes mesmo de eu nascer. E ontem, eu fiquei parada enquanto o expulsavam. Eu falhei com quem me deu tudo. Alberto puxou Clara para um abraço, segurando-a enquanto ela chorava. Você não falhou. Você estava com medo, assim como todos nós já estivemos. Mas quando importou, quando teve a chance, você fez diferente.
E isso é o que conta. Maurício se aproximou, sua voz pesada de emoção. Senhor Alberto, acho que todos nós aqui temos uma dívida com o senhor. Não de dinheiro, mas de humanidade. Não, Alberto disse firmemente, separando-se de Clara e olhando para todos os presentes. Vocês não me devem nada. O que eu fiz porque acreditava ser o certo. E agora, vocês estão fazendo o mesmo. Estão escolhendo ser melhores. Isso não é dívida, é legado. É a corrente do bem continuando. Helena deu um passo à frente segurando um envelope. Senhor Alberto, há algo que ele quer entregar pessoalmente. Alberto pegou o envelope e caminhou até Geraldo, que estava visivelmente lutando para se manter composto. Geraldo, dentro deste envelope está algo que eu escrevi há muitos anos. São os princípios que me guiaram quando fundei este banco. Ele colocou o envelope nas mãos trêmulas do diretor. Não estou te dando isso como punição ou teste. Estou te dando como herança, porque acredito que você pode ser o guardião desses valores para a próxima geração. Geraldo abriu o envelope com mãos trêmulas e leu em voz alta, sua voz quebrando a cada palavra. Trate cada pessoa como se fosse a mais importante do mundo, porque para ela, ela é. Lembre-se que por trás de cada rosto há uma história de lutas e vitórias que você nunca conhecerá completamente. Nunca deixe que números substituam compaixão. E saiba que o verdadeiro sucesso não é medido pelo que você acumula, mas pelo que você doa. O silêncio que se seguiu era sagrado. E naquele momento, todos ali souberam que não estavam apenas testemunhando o renascimento de um banco. Estavam testemunhando o renascimento da esperança. 6 meses haviam se passado desde aquela manhã que mudou tudo. O sol entrava pelas janelas do Banco Horizonte, mas algo era diferente agora. As luzes pareciam mais quentes. Os sorrisos dos funcionários eram genuínos. E na parede principal da agência, bem onde todos pudessem ver, estava o quadro de Alberto jovem, com sua placa de bronze polida brilhando como um farol de esperança. Clara chegou cedo, como sempre fazia agora. Ela não era mais apenas gerente de contas. Sob orientação de Helena e com a bênção de Alberto, havia se tornado coordenadora do programa Horizonte de Microcrédito. E cada dia trazia uma nova história, uma nova vida prestes a ser transformada. Maurício a cumprimentou com seu sorriso paternal de sempre. Bom dia, Clara. Pronta para mais um dia mudando o mundo? Ela riu suavemente. Um cliente de cada vez. O banco começou a encher. Mas não havia mais aquela pressa impessoal de antes. Os funcionários cumprimentavam cada pessoa pelo nome. Perguntavam sobre suas famílias. Ouviam suas histórias. Geraldo saiu de seu escritório, e a transformação nele era visível. Não apenas na forma como se vestia, um pouco mais simples, mais acessível, mas principalmente nos olhos. Onde antes havia arrogância, agora havia humildade. Onde havia frieza, agora havia calor genuíno. Clara, Maurício, podem vir aqui um momento? Ele chamou. Quando entraram em seu escritório, viram que não estava sozinho. Júlia estava ali, radiante, segurando uma pequena placa comemorativa. Eu queria que vocês vissem isso, ela disse emocionada mostrando a placa. Era a licença oficial de seu salão de beleza. Inaugurei ontem. Foi pequeno, simples, mas estava cheio. E tudo graças a vocês. Clara abraçou a jovem, seus olhos marejados. Graças a você, Júlia. Você fez acontecer. Mas vocês acreditaram quando ninguém mais acreditava, Júlia insistiu. Ela olhou para Geraldo. O senhor não apenas me deu dinheiro, me deu dignidade, me fez sentir que eu importava. Geraldo teve que limpar a garganta para conseguir falar. Você sempre importou, Júlia. Eu apenas precisei aprender a enxergar isso. Depois que Júlia saiu, Geraldo se virou para a janela, observando o movimento da rua. Sabe o que eu mais aprendi nesses meses? Ele disse suavemente. Que sucesso de verdade não é quanto você ganha, mas quantas vidas você toca. E que cada pessoa que passa por aquela porta carrega uma dignidade que nenhum número pode medir. Clara e Maurício trocaram olhares emocionados. A mudança era real, era profunda, era duradoura. O restante da manhã passou com sua nova normalidade. Dona Beatriz veio fazer um depósito e ficou conversando sobre como sua amizade com Júlia havia se fortalecido.
Fernando apareceu para atualizar seus documentos e acabou ajudando um jovem empreendedor que estava nervoso com sua primeira reunião de crédito. E então, pouco depois do meio-dia, ele chegou. Alberto entrou pela porta principal e foi como se o sol tivesse entrado com ele. Imediatamente, vários funcionários se aproximaram, cumprimentando-o com abraços calorosos. Ele não era mais apenas o fundador distante, era família. Clara correu para recebê-lo. "Senhor Alberto, não sabíamos que viria hoje." Ele sorriu aquele sorriso gentil que havia se tornado tão querido para todos. "Vim ver como está minha família." Geraldo saiu de seu escritório e, ao ver Alberto, seu rosto se iluminou. Ele caminhou rapidamente até o idoso e, para surpresa de muitos, o abraçou com força. "Obrigado", Geraldo sussurrou. "Obrigado por não desistir de mim." Alberto bateu nas costas dele com carinho. "Eu nunca desisto das pessoas, Geraldo. Apenas espero que elas encontrem seu caminho." Helena chegou logo em seguida, carregando uma pasta volumosa. "Senhor Alberto, trouxe os relatórios que pediu." Eles se reuniram na sala de reuniões do segundo andar, aquela mesma onde o quadro de Alberto ficava. Mas agora, ao lado da foto antiga, havia uma nova galeria. Fotos dos beneficiados do programa. Júlia inaugurando seu salão. Um jovem pai segurando as chaves de sua primeira van de entregas. Uma senhora sorridente na porta de sua padaria recém-aberta. História após história de vidas transformadas. Helena abriu a pasta sobre a mesa. "Em 6 meses aprovamos 147 microcréditos. A taxa de inadimplência é menos de 2%. Mas os números não contam a história real." "Nunca contam." Alberto concordou suavemente. "Temos depoimentos." Clara acrescentou, sua voz emocionada. "Cartas, vídeos, pessoas que voltam apenas para dizer obrigado." Uma das beneficiadas nos disse que pela primeira vez na vida, alguém a ouviu de verdade. "Isso não tem preço." Maurício folheou alguns documentos. "E não é apenas o programa, Sr. Alberto. A cultura inteira do banco mudou. Os funcionários estão mais felizes. A rotatividade caiu a quase 0. As pessoas querem trabalhar aqui porque acreditam na missão." Geraldo pegou uma carta específica e começou a ler, sua voz trêmula. Esta carta é de um senhor que foi cliente há 30 anos. Ele ouviu sobre as mudanças e escreveu: "Finalmente o Banco Horizonte voltou a ser o que sempre deveria ter sido. Um lugar onde pessoas são mais importantes que lucros." E termina dizendo: "Obrigado por trazer de volta o sonho do Sr. Alberto." O silêncio que se seguiu era pesado de emoção. Alberto se levantou lentamente e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá fora. Quando falou, sua voz estava carregada de sentimento. "Quando eu era jovem, um homem me humilhou. Disse que eu era apenas um trabalhador rural sem futuro, que nunca seria nada." Ele pausou, deixando as palavras pousarem. "Aquilo poderia ter me destruído. Poderia ter me enchido de amargura. Mas escolhi usar aquela dor como combustível. Prometi a mim mesmo que construiria algo onde ninguém jamais se sentisse pequeno ou invisível." Ele se virou para encarar todos na sala. "E consegui. Mas com o tempo, medo que tudo que construí tivesse sido esquecido. Que os valores tivessem sido substituídos por números frios e ambição vazia." Lágrimas corriam silenciosamente pelo rosto de Clara, Maurício e até mesmo de Geraldo. "Mas vocês me provaram que eu estava errado." Alberto continuou, sua própria voz quebrando agora. "Me provaram que bondade pode ressurgir, que pessoas podem mudar, que um sonho plantado com amor nunca morre completamente, apenas adormece, esperando alguém corajoso o suficiente para despertá-lo." Ele caminhou até Geraldo e colocou ambas as mãos em seus ombros. "Você, que começou como meu maior erro, tornou-se minha maior esperança, porque sua transformação prova que ninguém está além da redenção." Geraldo desmoronou em lágrimas, todas as defesas finalmente caindo. Alberto então se virou para Clara. "E você, que tinha medo, mas escolheu a bondade? Você me lembra porque sempre vale a pena acreditar nas pessoas." Clara não conseguia nem falar, apenas assentiu através das lágrimas. "E Maurício?" Alberto continuou, olhando para seu velho amigo. "Você guardou a chama acesa quando tudo parecia perdido. Você nunca esqueceu, e por isso nada se perdeu." Alberto voltou ao centro da sala, olhando para cada um deles. "Vocês me perguntam qual é meu legado.
Não são os prédios. Não são os lucros. Não é nem mesmo o banco. Ele apontou para cada um deles. Vocês são meu legado. Cada vida que vocês tocam, cada pessoa que vocês tratam com dignidade, cada sonho que vocês ajudam a realizar. Isso é o que fica. Isso é o que importa. Helena se levantou, limpando discretamente seus próprios olhos. Senhor Alberto trouxe algo para vocês. Alberto pegou 3 envelopes da mesa. Dentro de cada um havia uma carta manuscrita e uma pequena chave dourada. Estas chaves são simbólicas, ele explicou, entregando uma para Geraldo, Clara e Maurício. Representam as chaves deste banco, desta missão, deste sonho. Não são minhas mais, são de vocês. Para guardarem, protegerem e passarem adiante. Geraldo segurou a chave com mãos trementes, como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Senhor Alberto, eu prometo honrar isso todos os dias da minha vida. Eu sei que vai, Alberto disse com um sorriso, porque você entendeu a lição mais importante, que nossa verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que damos. Que poder real não é fazer os outros se sentirem pequenos, mas ajudá-los a crescer. Ele olhou ao redor mais uma vez, gravando cada rosto em sua memória. Minha jornada aqui está completa, mas a de vocês está apenas começando, e eu parto sabendo que este lugar, estes valores, estão em mãos seguras. Clara se aproximou, segurando sua mão. O senhor não está partindo de verdade, está? Vai voltar? Alberto apertou sua mão com carinho. Sempre que olharem para aquele quadro, sempre que tratarem alguém com bondade, sempre que derem uma chance a quem ninguém mais daria, eu estarei aqui. O legado não vive em paredes, vive em corações. E então, ele fez algo inesperado. Pediu que todos os funcionários do banco se reunissem no salão principal. Quando todos estavam lá, ele subiu em um pequeno degrau para que todos pudessem vê-lo. Vocês construíram algo lindo aqui, ele disse, sua voz forte ecoando. E quero que se lembrem sempre. Cada pessoa que entra por aquela porta carrega uma história que vocês não conhecem, uma batalha que vocês não viram, uma dignidade que merece ser honrada. Tratem todos não como eles são, mas como podem se tornar, porque cada um de nós tem potencial infinito. Precisamos apenas de alguém que acredite. Ele fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. E quando os dias difíceis chegarem, quando a pressão por números e lucros apertar, lembrem-se, construímos instituições não para nos servirem, mas para servirmos através delas. O verdadeiro sucesso não é o que colocamos no bolso, mas o que plantamos no mundo. Um silêncio reverente tomou conta do ambiente. Sejam bondosos, sejam humildes, sejam a diferença que alguém precisa. Porque no final, não seremos lembrados pelas transações que fizemos, mas pelas vidas que tocamos. Quando Alberto desceu, foi recebido com aplausos emocionados, mas ele apenas sorriu, abraçou aqueles mais próximos e caminhou em direção à saída. Na porta, ele parou uma última vez, olhando para trás, para o banco que construiu, para as pessoas que abraçaram seus valores, para o legado que agora vivia além dele. E então, com um último aceno, ele atravessou as portas. Mas todos ali sabiam a verdade. Alberto nunca realmente partiria, porque pessoas podem ir embora, mas o amor que plantam permanece para sempre. E naquele banco, nas paredes, nos corações, nas vidas transformadas, o espírito de Alberto viveria para sempre. Não como uma memória distante, mas como uma chama eterna. A chama da esperança, da dignidade, da bondade. A chama que nos lembra que, não importa quão escuro o mundo pareça, sempre podemos escolher ser a luz.